Olá a todos. A gente vai dar início a mais uma reunião científica da nossa disciplina, né, de medicina intensiva aqui da Unifesp. Hoje a gente tem o enorme prazer, né, de ter uma convidada super especial, que é até uma das preceptoras aqui da nossa residência, né, que é a doutora Carla Pontes. Ela é uma médica especialista em terapia intensiva aí pela Unifesp. Ela é mestre em saúde na Amazônia pela Universidade Federal do Pará. Ela é preceptora da nossa residência e ela é diarista também da UTI do BP Mirante e ela é doutoranda do programa aí de pós-graduação em medicina translacional da Unifesp. Ela vai falar um pouquinho para a gente dos mitos e verdades, né, sobre o azul do metileno. Essa vai ser uma aula com interação, né? Então, eu espero que todos participem. Ela vai explicar um pouquinho sobre isso. E só para lembrar para vocês que essa é mais uma aula do nosso curso aí, né, de atualização em medicina intensiva, que está dando super certo. Obrigado por todos estarem aqui, tá bom? E eu vou mandar a lista de presença, tá bom? Para vocês passar a palavra para a Carla. Então, boa noite, pessoal. Primeiro é um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre esse tema que é diferente. A gente vai falar, vai entender por que ao longo da aula e agradecer o convite e a confiança, né, da doutora Flávia, da doutora Dani, para estar nesse curso de atualização em terapia intensiva, né? Muito obrigada. E vamos falar então de chileno, né? É bem explorado aí no mundo médico. E o que ele é, né? É um corante aromático. Aromático porque ele tem esses anéis, essas casinhas de abelha que são anéis de benzeno. Ele foi tão completamente sintetizado, ele é totalmente sintético. Foi sintetizado em 1878 por Henrique Caro, que era um farmacêutico pesquisador. Classificado nos grupos de azinas, que um dos reagentes que a gente conhece é a clorpromazina, né, que é um antipsicótico bem utilizado. E, por curiosidade, ele é uma das primeiras ele é a primeira droga totalmente sintética utilizada como remédio, né? Então é um remédio bem antigo, que já foi explorado em diversas áreas, e a gente vai falar um pouquinho de cada dessas áreas. Por bula, o azul de metileno só tem três indicações: como antídoto para intoxicação de cianeto, no tratamento de metahemoglobina e como corante. Corante tanto de roupa, como de cabelo, como corante. Via bula, só tem essas três indicações, mas ele tem outros usos, e a gente vai falar um pouquinho de cada um deles e entender, tá? É uma medicação bem absorvida por via oral, até 95% do que é ingerido é absorvido. O início de ação, quando ele é usado por via oral, é de 1 a 2 horas, e na via endovenosa é de 30 minutos. No plasma, ele funciona, ele circula ligado a proteínas, principalmente a albumina. Tem um efeito que chama de primeira passagem, que é uma primeira metabolização no fígado, que ele é reduzido para leucometileno, que é a principal metabólito ativo do azul de metileno. É eliminado na bile, nas fezes e na urina. Tem uma meia-vida em torno de 6 horas, tá? Só para a gente conhecer um pouco da droga que a gente vai falar. Como é que ele atua, por exemplo, na methemoglobinemia? Como é que ele faz essa redução e essa melhora dos pacientes que têm methemoglobinemia? O azul de metileno, ele faz parte ele consegue interferir no metabolismo do NADH-HP. Ele é um excelente receptor de elétrons. Então, ele consegue reduzir a methemoglobinemia em hemoglobina, fazendo o quê? Recebendo os elétrons da methemoglobina e transformando mais hemoglobinas em hemoglobinas funcionais, saudáveis. Por isso que ele é usado nessa doença. Só que em altas doses, como a homeostase corporal ela é bem assim, tênue, o corpo vive em parâmetros equilibrados. Se você tiver também altas doses do azul, ele pode fazer o contrário, desviar o metabólito para a formação de azul e não para oxidar e não para reduzir. Ou seja, ele transforma a hemoglobina em methemoglobinemia e não o contrário. Então, a dose é dose dependente o efeito terapêutico na methemoglobinemia, por exemplo. Na intoxicação por cianeto, como é que ele consegue ajudar quando o paciente tem essa intoxicação? Ele faz a conversão do ferro ferroso, que é o ferro mais 2, em ferro férrico. O ferro férrico, quando ele está nessa fase mais 3,
ele consegue se ligar ao cianeto de maneira definitiva, diminuindo o efeito do cianeto, que está em excesso pela intoxicação, no citocromo, fazendo com que tenha melhora. O que a gente tem que tomar cuidado? Quer ligar o férrico com cianeto também é irreversível. Então, se o paciente tiver outras indoxal fazendo metahemoglobinemia, e o paciente pode piorar e até ter efeitos colaterais graves, por quê? Porque vai piorar a hipoxemia e vai piorar os sintomas dele, tá? Então, só para a gente revisar um pouco aí da bioquímica do azul de metileno, né? E como é que a gente faz a administração dessa medicação? Ele pode ser, o azul de metileno é uma droga segura para ser realizada pura ou diluída, tá? Ele pode ser diluído tanto em soro fisiológico ou glicosado, e geralmente a gente dilui só em um volume mínimo de 50 ml. Tem que ser feito EV lento, nunca menos que isso, lembrar que ele é uma medicação vesicante. O que isso significa? Que tem o risco de fazer flebite. Por isso que, preferencialmente, os bulares e os guias farmacêuticos orientam que a gente faça diluído em um volume pequeno só para diminuir esse risco de flebite. Não devemos ultrapassar a concentração de 10 miligramas por ml e não há estudo, não há recomendação formal para ajuste renal ou hepático. A priori, ele é considerado seguro tanto para paciente que tem alteração renal quanto para paciente que tem alteração hepática. E qual é a dose que é utilizada nesses pacientes, tanto com metahemoglobinemia quanto com intoxicação por cianeto? Na dose de 1 miligrama, 1 a 2 miligramas por quilo EV, em 5 a 10 minutos, podendo repetir a dose em 1 hora, tá? Essa é uma ampolinha aqui do nosso serviço, que a gente usa, inclusive, para quando a gente precisa, né? Geralmente a gente tem ampola de 1% e 2%, e a gente vai calcular a miligrama por quilo do paciente, fazer e podendo repetir quando a gente tem essas situações, tá bom? As principais reações adversas ao azul de metileno são anemia hemolítica, anafilaxia, por conta do metabólito ativo dele, síndrome serotoninérgica, porque ele pode interferir com os medicamentos tricíclicos, náuseas e vômitos, hipertensão, porque ele é um potente vasoconstritor, piora da troca gasosa pelo mesmo motivo, e a coloração azulada esverdeada na urina. Apesar de todo mundo achar que o paciente que vai fazer azul de metileno vai ficar assim, ou igual o moço da TIM, não. Esse tipo de alteração de pele não é tão frequente no azul de metileno, não nas doses habituais que a gente está acostumado, só numa dose mais alta. Essa aqui, essa alteração azulada de pele é mais comum em intoxicação por prata. Trouxe só por curiosidade mesmo para a gente ver. O que a gente costuma ver, essa imagem é de um paciente que usou num serviço que eu trabalho, é a coloração azulada na urina, às vezes em dreno, às vezes em alguma outras excretas do paciente, tá? E os demais usos? Porque eu não sei vocês, mas eu já vi usarem azul de metileno em diversas outras situações que às vezes a gente não tem certeza, não sabe, né? O que é mito, o que é verdade? Será que ajuda? Será que não ajuda? Então eu trouxe agora para a gente um quiz do azul de metileno, né? Para a gente tentar descobrir junto o que realmente tem evidência, o que faz sentido, o que não faz sentido. Por exemplo, azul de metileno no choque refratário. Eu queria que vocês, quem conseguir, apontasse a câmera aqui para o QR Code ou acessasse o site mente.com. É só inserir o código para a gente tentar fazer uma coisa um pouco mais interativa. Eu trouxe alguns exemplos de várias áreas, né, da nossa equipe multi, para a gente saber, usa ou não usa, serve ou não serve, verdade ou mentira, sim ou não. Então, quem conseguir, vou dar um tempinho, eu vou tentar aqui também para acompanhar a votação, ver se está certo. Opa, já tem gente aí. Hã? Legal que à medida que vai aumentando um ou outro, os outros vão, será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Vamos tentando mexer. Azul no choque refratário, chefe.
Se é mito ou se é verdade. Se é verdade, se usa, se não usa, usa ou não usa. Legal. Agora que a maioria das pessoas conseguiu se conectar, a gente vai passando para não delongar muito a nossa reunião. Temos algumas perguntas ainda pela frente. Então, a maioria acha que a gente pode realmente usar o azul no choque refratário. E da onde veio isso, né? Tem vários estudos que mostram que o paciente com choque refratário, ele tem realmente um grau de produção de óxido nítrico bem aumentada, ele tem uma vasoplegia importante, e o azul de metileno, como um potente vasoconstritor, realmente ele tem uma ação que consegue diminuir, né, essa vasoplegia, diminuir essa vasodilatação que o paciente num estado de choque refratário faz. E o choque refratário não necessariamente é só do choque séptico, é o choque distributivo, que é processo final dos outros choques, inclusive. Né? Então, temos sim alguns estudos que nos direcionam para essa ideia de que o azul de metileno realmente consegue ajudar. Por quê? Porque o azul de metileno atua nesse óxido nítrico, que é o potente vasodilatador do organismo. O azul de metileno consegue bloquear o óxido nítrico produzido, não a produção, mas o que já está produzido, fazendo com que não haja essa interação do GMP cíclico e fazendo com que não tenha vasodilatação. Então, sim, o azul de metileno tem sido utilizado no choque refratário, só que numa dose diferente da que a gente falou mais cedo. É uma dose dobrada, de 2 a 4 miligramas por quilo, em 10 a 60 minutos, diluído em soro fisiológico ou puro, podendo repetir essa dose em até 2 horas, porque é uma dose mais aumentada do que é utilizada habitualmente por bula. Né? E o que a gente vê é que ele melhora sim a pressão, mas até então nós não temos desfecho necessariamente na mortalidade do paciente. Ele consegue melhorar a pressão, consegue diminuir até o droga, a PM sobe, mas ainda não sabemos se isso repercute ou não, ainda não temos como afirmar que isso repercute na mortalidade do doente. Mas sim, a maioria acertou, é verdade. O azul de metileno é utilizado, sim, no choque refratário. E no envelhecimento precoce? Quem já ouviu falar que o azul de metileno tem sido usado em diversas clínicas, em diversos lugares, para tratar envelhecimento precoce? E aí, vocês acham que funciona, não funciona, verdade, mentira? Tem uma galera indecisa que não sabe se legal. Então, pessoal, por que que surgiu essa hipótese de que o azul de metileno poderia ajudar no envelhecimento precoce, né? O azul de metileno é um excelente receptor de elétrons. Por conta disso, ele consegue inativar as espécies radicais de oxigênio. Então, tem um racional fisiológico. E também acredita-se que, em doses constantes ou aumentadas no organismo, ele conseguiria até bloquear o efeito do fotoenvelhecimento. Mas esses estudos geralmente são atrelados a clínicas, a indústria farmacêutica que quer utilizar e explorar esse remédio. Então, tem muito conflito de interesse. Nenhum grande, nenhum ensaio clínico com segurança e validade. Então, apesar de talvez ser um promissor aí no envelhecimento precoce e muito utilizado já por figuras públicas, é um remédio extremamente barato que ainda não tem evidência. Então, não para envelhecimento precoce, apesar da gente querer muito algo que ajude, o azul de metileno talvez seja uma perspectiva, mas não tem nada comprovado, então é inseguro, cuidado, porque às vezes o uso irracional das medicações traz muitos efeitos colaterais e não traz aquilo que a gente estava desejando. E na vasoplegia do pós-operatório, o que vocês acham? Azul de metileno ajuda? É usado ou não é usado? Olha, tivemos uma unanimidade aqui.
Legal, né, pessoal? Até já tinha comentado um pouquinho quando eu falei do choque refratário, mas sim, o azul de metileno tem sido estudado e tem vários relatos, estudos, séries de casos sobre o uso no pós-operatório, sobre o uso nos pacientes pós-SEC. Por quê? Porque toda a circulação extracorpórea é um gatilho pró-inflamatório. E no processo inflamatório, você tem produção aumentada de óxido nítrico também. Então, isso faz com que o paciente tenha uma vasoplegia, ele tenha essa resposta vasoplégica pós-operatória, pós-SEC. Então, temos vários estudos que mostram que ajuda e melhora o desempenho pós-operatório desses pacientes quando eles têm essa vasoplegia pós aí. Então, sim, todo mundo acertou. O azul de metileno na vasoplegia, sim, tem um benefício, tem efeito, tem sido bem utilizado. E na redução da demência? Alguém já ouviu falar de uso de azul de metileno para reduzir demência? Alguém tem ideia se a gente usa, se não usa, se é verdade, se é mentira? Como é que tá, como é que a gente está nesse processo? Legal, a maioria acha que não é verdade, né? Então, o que eu achei de mais recente, assim, para tentar validar essa hipótese do azul de metileno? Teve um estudo recente, de 2016, não tão recente, mas que infundiu azul de metileno durante o estímulo cerebral e ficou fazendo ressonâncias funcionais. E durante a infusão de azul, quando os pacientes estavam com infusão de azul, eles tinham uma maior captação nessas áreas estimuladas. Então, assim, são estudos pequenos, né, com 20, 30 pacientes, que talvez nos mostrem algo promissor para o futuro, né? Inclusive, eu achei esse aqui que mostrou que o azul de metileno talvez consiga ser um bom fármaco para inativação da proteína tal, que é uma proteína muito estudada, né, que é a base fisiopatológica de várias neuropatias aí de várias demências, de várias alterações cerebrais. Então, quem dera que ele fosse realmente, quem dera que ele seja em breve descoberto como um medicamento promissor para a demência, né? Tomara que os estudos prossigam nesse sentido. Mas, por enquanto, a utilização direcionada para isso é fake, é mentira, é mito, né? Então, ainda não temos nada validado, mas quem sabe ele não consiga um dia mudar a história natural da doença, né? E como corante interno, utilizado para avaliação de fístulas, como procedimentos, o que que vocês acham? Legal, a maioria achou também que o azul de metileno serve corante interno e realmente tem estudo em vários órgãos de várias especialidades, assim, tanto para uso em fístula pulmonar, vesical, vaginal, uso na endoscopia, uso para identificação de anastomose, se o paciente se realizou adequadamente. Então, ele é um bom marcador interno, um bom corante para ser utilizado com segurança, para ajudar no diagnóstico de fístula, para ajudar na identificação de lesões ou talvez de alteração de anastomose. Então, a maioria, todo mundo acertou e é utilizado sim. E no tratamento de feridas, como lesão por pressão, feridas profundas, o que que vocês acham? Vocês acham que tem espaço? Alguém já ouviu falar? Essa é para enfermagem, essa é para saber. Que vocês acham? Se o azul de metileno funciona, faz sentido? Nossa, isso aqui me surpreendeu, hein, pessoal? A maioria acha que não, mas ele é utilizado como um catalisador das terapias a laser. Tem um na
Até no consenso de dermatologia, porque eu não conseguia o artigo, ele coloca que ele pode sim ser como um fotossensibilizador, então ele ajuda nas terapias a laser, não uso direto, em loco, mas como um agente, talvez, potencializador de terapias no tratamento de lesões por pressão, principalmente lesões pé diabético também, e lesões não infectadas principalmente. Mas ele, sim, é verdade, pode ser utilizado e tem algumas recomendações de sociedade, nada, nenhum estudo, ensaio clínico randomizado, né, que eu acho que até que seria difícil fazer, mas tem sim validade. Então, esse aqui, a maioria talvez tenha surpreendido. E no tratamento de malária, vocês acham que alguém sabe alguma coisa? Já ouviu falar? Ah, eu esqueci de colocar o mente. Esse aqui tá, seja o que Deus quiser, né? Nunca, nem esperava que tivesse essa pergunta no quiz. E acreditem se quiser, ele foi o primeiro antimalárico sintético utilizado ali no início do século XIX. Ele consegue, por esse efeito de receptor de elétrons, ele consegue inativar o grupo M do plasmódio. Então, ele sim foi utilizado aí por um tempo, até o surgimento das novas drogas, né? Foi por pouco tempo, mas ele foi utilizado sim para o tratamento de malária. Eu também fiquei chocada. E eu coloquei a malária aqui só porque, quando eu fui fazer a revisão de literatura, muitos lugares citavam ele como um tratamento, um potente fármaco antimalárico, né? Que no início tinha muita efetividade, até porque não tinha outras medicações ali para usar. Hoje em dia ele é mais usado mesmo para o diagnóstico, para coloração, porque como ele faz essa alteração no plasmódio, quando você faz ali a gota espessa, você consegue identificar melhor. Então, esse aqui é verdade, o uso de metileno já foi utilizado para o tratamento de malária. E no BDT da Fono, do Blue Dye Test, vocês acham que a gente usa azul ou não usa azul como corante? Ó, esse aqui foi unânime. Unanimidade, porém, o Conselho Federal de Fonoaudiologia determinou que não se deve usar azul de metileno no Blue Dye Test. Por quê? Porque o efeito que a gente quer, não é sistêmico, né? Então, o uso de azul de metileno estava relacionado, associado a maiores desfechos sistêmicos e complicações. O que que você avalia, né, no teste? É a esterilização de corante azul pela tráqueo ali para ver se está tendo algum sinal de broncoaspiração. E isso não ocorre, não há necessidade de você usar uma medicação que pode ser absorvida e que tem efeitos sistêmicos ali, que talvez sejam indesejados, a reação anafilática, algumas outras coisas. Então, esse aqui eu me surpreendi muito, porque eu sempre achei que, até pelo nome do exame, né, fosse realizado com azul de metileno, mas descobri que não. Até conversei com as fonas do serviço para ver se a gente usava, e realmente não dão preferência para corante azul. Já foi utilizado, mas a recomendação mais recente é que isso não ocorra. Então, é mito, apesar da gente achar, né, que a maioria ter achado também que era verdade. E o azul de metileno choque séptico? Estamos no mês da sepsis, pense, pode ser sepsis, olha a chefe aí. O que que a gente tem de novo no choque séptico? Vocês acham que a gente talvez seja por uma droga promissora? Quem dá mais? A doutora Flávia vai ficar feliz com essa. Então, o que que a gente tem de mais recente aí no uso
do azul de metileno na sepse é que antes nós já usávamos, né, para o choque refratários, etc. Mas esse estudo é recente, ele é pequeno, ele não foi feito para um desfecho duro, né? Ele avaliou o uso precoce do azul de metileno nos pacientes com choque séptico para avaliar a descontinuação dos vasopressores e mostrou realmente uma diferença importante aí do tempo de uso de vasopressor nesses pacientes com choque séptico. Então, surge como uma nova perspectiva. Geralmente a gente usava o azul de metileno quando o paciente já estava bem mais grave, talvez num choque bem mais tardio. E talvez, por esse efeito dele de melhorar a pressão arterial, de melhorar a vasodilatação, de reduzir mesmo essa vasoplegia, talvez o uso mais precoce dele no primeiro dia ali do choque, não já numa fase mais tardia, tenha um efeito que a gente quer, talvez que é reduzir realmente o consumo de droga vasoativa, melhorando talvez a droga vasoativa, melhorando a pressão arterial do paciente, isso talvez melhore, resulte em redução de disfunção orgânica a médio prazo, né? Não foi um estudo feito para isso, mas vem com uma perspectiva nova aí do uso do azul de metileno que a gente já conhecia, então, quem sabe isso não venha mudar nossos desfechos por aí. E o azul de metileno reduz hipotensão na diálise? Quem acha que sim, quem acha que não? Não posso, não posso perguntar isso, por quê? Porque essa é a pergunta que vale R$ 1 milhão, que é o que eu estou fazendo na UTI. Quem já viu, não sei se vocês já viram, mas alguns pacientes durante a diálise receberam azul de metileno, e a gente está fazendo isso justamente para testar uma outra hipótese do azul, que é diminuir a hipotensão durante a diálise. A hemodiálise é uma SEC, é uma circulação extracorpórea. O sangue do paciente tem contato com um material sintético, isso causa inflamação, isso induz produção de óxido nítrico. Então, nós estamos desenvolvendo no nosso hospital esse estudo que vai avaliar os pacientes com lesão renal que já estejam hipotensos ou com uso de droga vasoativa, para ver se a gente vai ter respostas brevemente, eu espero. Né? Então, daqui a pouco eu volto, em breve eu volto para falar para vocês se deu certo ou não. E o que eu deixo de mensagem sobre o azul é que eu me surpreendi com uma medicação tão barata, já foi usada para diversas coisas, desde gonorreia, DST, até tratamento de broncoespasmo. Eu vi utilização, tentativas, né, de uso em várias doenças, e é uma medicação que talvez tenha futuro, que seja promissora. Faltam só estudos, evidências, interesse até de que ela funcione em todas essas áreas aí que a gente viu e algumas outras que eu nem consegui colocar aqui, né? E que tomara que ele consiga ajudar muita gente aí nos tratamentos. Obrigada, pessoal. Era um pouquinho disso que eu queria falar para vocês. Oi, Carla. Quer abrir sua câmera? Acho que agora Vou vai dar. abrir. Olha a chefinha aí. Obrigada, Carla. Parabéns pela apresentação, né? Eu tenho uma dúvida. É uma Uhum. dúvida básica que eu não sei se você vai saber responder, porque eu acho que não tem muita resposta. Mas por que que você acha que eu posso usar o azul de metileno para avaliar uma fístula e eu não poderia usar como um corante, assim, para fono utilizar? Eu me perguntei isso, chefe, mas quando a gente quer avaliar a fístula, o azul de metileno ele tem maior fixação nos tecidos internos. Uhum, Então, ele tem a maior aderência às células, para ver trajeto, para ver, etc. O corante ele é mais facilmente dispersível, ele não fixa onde a gente quer avaliar. Diferente da dieta, né? Que ele se mistura e extravasa ali pela região da tráquea, né? Então, o efeito que a gente quer ali é mais superficial. O efeito que a gente quer do azul de metileno usado na endoscopia, usado como marcador da anastomose, ele é mais resistente, digamos assim. Então, ele é mais interessante do que o corante. entendi. Eu Ele tinha consegue uma... uma Ou maior pode terminar de fixação. falar. Não, não, só isso mesmo. Tá? Não sei se a chefe quer fazer algum comentário, mas eu só queria fazer uma pergunta antes, talvez, da chefe falar alguma coisa. Onde é que você acha que seria uma contraindicação, assim, totalmente absoluta de eu usar o azul de metileno? Mesmo em situações, assim, de desespero dentro do ambiente de terapia intensiva.
As principais contraindicações são deficiência de GCSPD, que muitas vezes, se a pessoa tiver, a gente nem tem esse diagnóstico, e na síndrome coronariana aguda. Eu acho que é a principal, assim, como eu posso dizer, a principal contraindicação para a gente usar na UTI, porque pela vasoconstrição intensa, ele pode piorar a angina, pode interferir ali. E também pacientes usuários crônicos de nitrato, tanto que são contraindicações, por exemplo, do uso do azul no meu estudo, porque tem interferência com o metabolismo do nitrato e isso pode piorar sintomas. Tem uma pergunta aqui da Giovana. O uso do azul do pós-operatório para vasoplegia é uma prática comum ou ainda é promissor, ou, assim, de acordo com os estudos de literatura que nós temos? É um dos usos mais comuns de azul. Às vezes o paciente já chega do centro cirúrgico, é, pós-dose de azul de metileno, quando ele faz vasoplegia em sala, quando ele sai de SEC, fica muito grave. Geralmente, pós-cirurgia cardíaca, eles já chegam até com a dose realizada lá. Às vezes a gente nem tem espaço ou repete só a dose. Mas atualmente eu trabalho numa unidade cardiológica e eu peguei alguns já com balão que já tinham feito a dose de azul no intraoperatório, em ECMO que já tinha feito a dose de azul no intraoperatório. Então, sim, tem sido uma prática comum no pós-op, às vezes intra-sala mesmo. Você, assim, na sua prática e pelo seu feeling, você costuma usar? E em que momento você usaria, por exemplo, dentro do ambiente de terapia intensiva? Geralmente quando já estamos jogando a toalha, né? Então, assim, eu, o meu uso, o meu uso geralmente é mais no choque refratário. O early é bem recente, né? Esse novo estudo na sepsia, eu acho que ainda não mudou a conduta de ninguém, porque nem foi um estudo desenhado para objetivamente isso, né? Foi mais para viabilidade, ver hipótese mesmo. Mas geralmente eu uso uma fase mais tardia. Quem sabe lembrar do azul um pouco antes, né? Quem sabe ele não ajude a gente aí. O Ou doutor, Fernandinho tem uma pergunta aqui. Se na sua prática você já viu algum evento adverso com o uso de azul de metileno? Carla? Hum. bem intensa e ele ficou Você com. consegue repetir, Carla, que eu não sei se foi só comigo ou se com todo mundo, mas deu uma travada. Na minha prática, o que eu vi foi a alteração da troca gasosa, porque o azul de metileno faz realmente uma vasoconstrição bem intensa, então durante o uso do azul, o paciente ficou com insaturação, precisou aumentar a FI, a gente colheu uma gaso e viu que a troca gasosa deu uma alterada e foi transitório, mas eu não vi nenhum evento adverso grave na minha prática clínica, não. Assim, mais grave ou duradouro, persistente. Eu nunca vi anafilaxia por azul, apesar de ser por isso a recomendação, por exemplo, do Conselho de Fono de não usar no Blue Dye teste. Eu nunca vi ninguém alérgico ao azul. Mas... Não me recordo nenhuma vez mesmo assim, que a gente Também, tenha visto também a assim. maioria das pessoas nunca usou azul para dizer, nossa, sou alérgico. E se a gente usa Uhum. num choque refratário, algumas nem sobrevivem para saber se vai ter reação anafilática. A maioria das vezes o paciente está bem grave, né? Já está chocado, né? E Tá. outras E você acredita no azul de metileno no choque séptico? E depois eu queria saber a opinião da, opinião da da chefe. chefe. Se você realmente acredita nisso, se você usaria. Olha, eu acho que faz muito sentido fisiológico, né? Assim, é, quem sabe ele não nos dê tempo ali de evitar que o paciente fique tanto tempo hipotenso ou com tanta dose de droga vasoativa que pode trazer outras complicações. Eu acho que é promissor. Eu fiquei feliz, viu? Você é a chefe. Bora ver. E aí, chefe? Tá fechado seu microfone, chefe. Fechou? Eu tenho que fechar o seu som, cara. Fechar o som do computador. Porque eu e a Carla estamos na mesma sala, pessoal. Então, por isso que tá complicado.
Não, eu acho que primeiro parabéns aí a Carla pela apresentação, né? Muito boa, muito didática e divertida, na verdade. E eu acho que ela nos mostra todo. É quase um scoping review, né? Que a Carla fez. Eu acho que é isso mesmo que o Azul merece, né? Uma visão ampla dos seus por que que a fonoaudiologia decide parar de usar algo tão útil como a anafilaxia, sendo que a gente está dando na veia dos pacientes sem temer a anafilaxia, né? Então, para mim é um pouco contraditório isso do Conselho de Fono. Mas eu acho uma droga extremamente promissora. Eu acho extremamente promissora. Mas a pergunta se eu acredito no azul de metileno, a resposta, obviamente, é que não, né? Precisa de uns 5 milhões de reais e uns 2.800 pacientes ou 3.000 pacientes para me fazer acreditar no azul de metileno na sepse. Eu só acho ela extremamente promissora e eu acredito no racional fisiopatológico dela. Eu acho que o azul, essas coisas que a gente usa e vê também sem muita evidência, como muito bem disse a Carla, para coisas agudas, né? Ela já é a primeira resposta que a gente precisa. E eu acho que o mérito do estudo da Carla é justamente esse. Depois a Carla podia explicar um pouquinho melhor o racional do estudo dela, já que a gente está com tempo. Por quê? Porque o grande problema do azul na sepse, eu acho, vai ser a questão da infusão contínua e do efeito a longo prazo dele. Porque por que a gente usa azul hoje? A gente usa sem off-label para a vasoplegia do pós-operatório. Ok, eu tenho uma causa da vasoplegia. Eu pus o doente, ou melhor dizendo, tirei o doente de SEC, ou eu pus ele, eu fiz uma coisa aguda com esse paciente. E o estímulo inflamatório já cessou. Portanto, eu dar o azul pode ser que eu resolva o problema, que é como eu estivesse contrarregulando aquele estímulo que já cessou, o que é completamente diferente da sepse, né? A gente luta na sepse porque o estímulo se perpetua, né? Enquanto não acabar com a bactéria, o estímulo está lá, ou com vírus, ou com fungo, ou o que for. E a segunda, e é este o racional da tese da Carla, porque, de novo, a diálise é um estímulo pontual para a hipotensão. Então, se a gente conseguir no Blue, e a Carla pode explicar um pouquinho melhor, demonstrar que no Blue, agudamente, o azul de metilena efetivamente fez diferença, eu vou acreditar um pouquinho mais no potencial dessa medicação a longo prazo, quando infusão a longo prazo, como será necessário na sepse. O problema todo da sepse, eu concordo com a Carla, é a nossa associação ruim mental com azul de metileno. É a mesma que a gente tem nas unidades que usam prisma somente de resgate, né? Então, se associa prisma com alta mortalidade ou associa azul de metileno com alta mortalidade, só usa em choque refratário, onde a mortalidade é 80%, 90%. Então, se houver um papel para o azul de metileno na sepse, ele será o mesmo papel que eu acredito hoje, com um pouco mais de evidência, que a vasopressina tem, né? O papel do uso coadjuvante precoce para poupar a catecolamina, né? Para a gente evitar de usar tanta catecolamina, que eu acho que é a mensagem hoje que é central na sepse, é evitar catecolamina, diminuir pressão arterial, o alvo da pressão arterial, né? Para isso que a gente usa corticoide. Todos os estudos de corticoide mostram redução de dose de vasopressor. Esse é um dos sentidos no uso da vasopressina e possivelmente será no azul de metileno. Mas primeiro ele precisa se mostrar um pouco mais eficaz. Então, talvez o Blue vá ser um grande estudo nesse sentido. A Carla podia, talvez, falar um pouquinho mais do que a gente está querendo no Blue e em que pé que o estudo está. Tem que abrir o áudio, Carmen. Pode ir. Oi, tá ouvindo? Vamos ver. É verdade, né? Tanto que no Blue a gente está fazendo a infusão contínua durante o estresse, porque todo o problema do azul de metileno é que ele não inibe a produção do óxido nítrico. Ele inibe a produção do que já foi produzido. Então, se você tem um estímulo que é contínuo, você vai inibir a parte produzida e vai continuar produzindo isso, vai continuar interferindo ali na vasoplegia, como a chefe falou. O estímulo é contínuo, a resposta inflamatória é contínua e o paciente vai continuar tendo efeitos a médio prazo, né? Efeitos ali da inflamação, da produção de óxido nítrico, da vasoplegia. O Blue veio justamente com isso, tá tentando mostrar justamente isso. Se você, dando uma dose de ataque e uma infusão contínua durante aquela agressão,
durante aquele estímulo, você consegue modular a produção, combater aquele estímulo e diminuir a vasoplegia que é causada, a vasodilatação que é causada ali durante a diálise, não deixa de ser uma SEC também, né? E nós estamos aí na metade do estudo, a priori, já encaminhamos para análise interina, né? A análise interina vai avaliar a efetividade do estudo, futilidade do estudo, evento adverso do estudo. E eu acho que em breve a gente vai ter uma resposta se o azul de metileno vai ou não ajudar. E como é uma medicação extremamente barata e acessível, se ele mostrar benefício, eu acho que vai ser um ganho muito bom, não só para o nosso hospital, mas para várias localidades principalmente recursos limitados, né, que não tem a diálise contínua, como a doutora Flávia falou, e para poupar droga também, que a gente costuma ver bastante aumentada na diálise também. E a Isa perguntou sobre as doses, né? Em geral, Uhum. as doses são utilizadas somente a dose em bolos, né? A maioria dos estudos que eu vi, a maioria das coisas que eu li sobre azul, na vasoplegia mesmo, é mais a dose de ataque ali, de bolos, não é infusão contínua igual a gente está fazendo no Blue, igual foi feito nesse estudo aí, no Early, né, na sepsis. A maioria usa naquela dose mais aguda, de 2 a 4 miligramas por quilo, e repete se necessário, mas não tem, a maioria não usa infusão contínua, não. Então, vai ser uma novidade também. Eu tenho eu tinha uma última pergunta que é para você e para a chefe. Se vocês tivessem muito dinheiro e se fosse e vocês recebessem todo o financiamento e apoio para fazer um estudo para choque séptico e uso de azudo metileno, como é que seria o protocolo de vocês? Em que momento você associaria o azudo de metileno? Com o que que você compararia? Eu vou deixar para a chefe responder primeiro, hein? Tipo, qual seria o estudo perfeito para responder se serve ou não serve para choque séptico? Agora tá. Essa pergunta é bem difícil, Dani. Mas como eu acho que eu respondi parcialmente, eu iria num choque grave o suficiente para haver benefício, mas não grave demais para que esse benefício se perca. Então, eu provavelmente randomizaria pacientes com dose de noradrenalina entre 0,2 e 0,5, mas eu decididamente excluiria pacientes com choque séptico refratário. Entendeu? Eu excluiria qualquer paciente que estivesse com uma dose de noradrenalina acima de 0,5 por mais do que X horas, por mais do que 12 horas. Esse é o cerne de qualquer estudo que você quiser fazer em choque séptico. O potencial benefício ele vai ser sempre precoce e se o seu racional é economizar catecolamina, você não pode estar com doses altas de catecolamina. Se um dos potenciais racionais é economizar catecolamina, você não pode estar com excesso de catecolamina por muito tempo. Então, se a gente for usar vasopressina ou azul de metileno, a gente tem dois racionais. Um é o benefício direto da droga. Então, o azul de metileno pode ser bom porque ele é bom, porque ele media vias intracelulares que são boas. A segunda razão para ele ser bom é porque ele economiza catecolamina. Então, de um jeito ou de outro, o segredo estará em usar precocemente quando a dose de nora estiver baixa. Então, eu acho que nós faríamos desta forma. E, como eu disse, um estudo deste desenho, com desfecho de mortalidade, é no mínimo 2.500, 3.000 pacientes. Então, para uma resposta definitiva. Agora, antes de fazer um estudo de 2.500, 3.000 pacientes, alguém precisa se animar de fazer um pequeno estudo com azul, talvez melhor desenhado do que o ali, e com um desfecho um pouco mais modesto, para daí ver se vale a pena gastar o esforço enorme que seria conduzir o estudo a seguir. Até porque não poderá ser, me parece extremamente impossível fazer um estudo. Aliás, é impossível. Você teria Eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Teria que cobrir não só a via venosa, como a sonda vesical do doente, ou seja, vai ser um estudo aberto.
Então, quando você tem estudo aberto, tem todos os vieses do estudo aberto. Então, vai ter um longo chão ainda para o azul de metileno. Então, esse é o fato. Uhum. Acho que é isso, né? Deixa eu ver. Acho que não tem mais perguntas. Parabéns, Carlinha. Quer fazer a sua consideração final aí para nós? Obrigada, chefe, também. Agradecer e torcer para que a eficácia do azul de metileno se prove aí, né? Que os benefícios do uso dele se provem aí ao longo da nossa jornada. Porque acho que, como a doutora Flávia falou, eu também sou uma entusiasta do azul de metileno. Eu acho que seria muito bom se ele ajudasse tudo que já foi testado, já foi visto, que já foi pensado para ele. Tomara. Até para a gente ter mais Começando opções, pelo né? Blue, amém. Qualquer paciente dialítico com pressãozinha limítrofe ou com droga pode chamar. Nós continuamos randomizando, pessoal. Obrigada. Obrigada, gente. Então é isso. Até a próxima. A gente se vê de novo aí nas Até. reuniões no mês que vem. Tchau, tchau. Tchau.